A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, é uma alegria estar mais uma vez para nós compartilharmos conhecimento das Escrituras. Quero agradecer aos nossos facebookanos, agradecer ao Lima, Edmilson, ao nosso querido irmão Nelson, a qual estamos, querido, dispostos a sentar para aprender, para podermos ser dignos de se levantar para falar, mesmo sendo ofendidos e muitas vezes criticados por pessoas que não têm conhecimento nenhum da Bíblia, mal participam da escola bíblica, vivem a ensinar aquilo que aprenderam erradamente, porque não examinam as Escrituras para fundamentar, para ter a convicção dos ensinamentos do nosso Criador, de nosso Deus. E hoje eu quero falar sobre a expressão imagem e semelhança e a boa criação. Nós temos essa porção que é no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 6 e o versículo de número 8. E, querido, para nós compreender a questão do façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nós precisamos entender sobre a cultura semita pré-bíblica. Ou seja, nós temos que conhecer a cultura do ser humano antes das Escrituras, porque a Bíblia não é o livro mais antigo do mundo. Nós temos escritas dos sumérios, nós temos escritas cuneiformes, que trazem as revelações das mitologias que permeavam, querido, a Mesopotâmia. De acordo com os registros arqueológicos, egípcios, sumérios e etc., cria-se que, primeiro, como que eles criam? Qual era a visão panorâmica que os povos pré-bíblicos tinham? Primeiro, que o homem era um mero joguete nas mãos de Deus, ou dos deuses, e que foram criados para alimentá-los, para trabalhar em favor dos deuses, porque os deuses precisavam ser alimentados, precisavam ser cuidados, precisavam, querido, de água, precisavam de todos os elementos que o ser humano precisa para sobreviver. Essa era a cultura dos deuses pré-bíblicos. Os seres humanos se dividiam em dois tipos: os governantes, descendentes dos deuses, e criados à sua imagem e semelhança, e os homens comuns, criados a partir do barro, da terra e da água, para serem seus escravos, para trabalharem, para que seus deuses vivessem sem trabalhar, descansando, numa boa. É preciso ter esse contexto em mente para compreender a criação do homem. Aí você vai compreender um pouquinho melhor o que está escrito no livro de Gênesis. Não é à toa que o Eterno diz, façamos, numa referência à sua corte celestial, aos seus malachim, os anjos, isto é, os seus agentes ou as próprias forças da natureza se organizando para se sujeitar à palavra de Deus pela qual tudo foi criado. A humanidade, querido, ter sido feita à imagem do Eterno é uma expressão que implica a faculdade do pensamento racional.
Nós temos um pensamento racional porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. A Neshama, ou seja, o sopro, fôlego de vida que veio de Deus, nos tornou uma nefesh, uma alma vivente com livre-arbítrio e valor infinito. O Eterno nos abençoou e nos revestiu com um potencial para realizarmos prodígios. E ele disse: preenchei a terra, Ele nos deu essas ordens: preenchei a terra e sujeitai-a, governai-a sobre as suas criaturas. Nós não somos, querido, criados para sermos dominados. Por isso que todo regime ditador, ele vai por fim se quebrar. Porque nós não somos criados para sermos dominados e escravizados. O Espírito Santo está aqui nessa terra não para ser um ditador, mas para nos convencer através da manifestação do seu amor atraente, para que venhamos se apaixonar-nos por Deus e servirmos de forma voluntária, frutífera, resplandecente, temperada, querido, como um bom soldado de Cristo que não se mistura ou se embaraça com os negócios dessa vida, e como um embaixador que representa o reino de Deus na terra através do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. O fato de que todos os homens são criados à imagem do Eterno e são recebedores de suas bênçãos vitalizadoras, possuindo dignidade sem limites e valor único, é uma proclamação de que todos os seres humanos nascem igual. O que nós vemos nessa expressão é o escritor trazendo uma ideologia monoteísta para quebrar e destruir toda a ideologia politeísta, em que os reis, os governantes, eram os deuses que eram a semelhança de Deus, e que o homem era seus escravos que deveriam trabalhar para alimentar, para sacrificar, porque no politeísmo os homens criam que os deuses se alimentavam como nós, tinham necessidade de dormir e todas as necessidades humanas. Essa noção, querido, que a Bereshit, o livro de Gênesis nos traz uma noção igualitária do homem sendo criado à imagem do Eterno. Coloca em movimento pensamentos acerca da condição humana e da sociedade que, por fim, floresceram na pedra fundamental da civilização moderna. Ou seja, o escritor está quebrando com toda uma ideologia, com toda uma atitude passiva dos homens em se acharem serem escravos dos deuses, e que os deuses mereciam seus serviços, e que esses deuses, que eram os reis, os governantes, mereciam ser servidos, adorados, alimentados e se sujeitar a eles como se eles fossem deuses. Aqui Deus está quebrando toda a antropolatria. Nenhum homem, nenhum ser humano, diante da perspectiva do Bereshit, de Gênesis, ele pode se tornar um Deus. Porque Deus, ele está acima de tudo e todos. E o que mais nós vemos, querida, aqui nesse ser de uma outra classe, de uma classe mais elevada, de uma classe de sangue azul, com astúcia, para manipular os desinformados, para que o homem não viesse, querido, se insurgir, se rebeliar, ou até mesmo tentar matar o seu rei, ou tentar matar essa classe, porque o homem temia que essa classe eram deuses. Então, se fossem deuses, não havia insurgência, não havia rebeliões,
Por quê? Porque os homens se achavam inferiores a esses outros homens. E a Torá quebra tudo isso. Moisés vem arrebentando com tudo, tá? Para que esses homens viessem entender, quando você lesse, querido Gênesis, tá? O semita, o hebreu, ele ia perceber como ele foi criado, querido, e aprendeu muitas teorias e muitas religiões pagãs, como no Egito, aonde o próprio faraó se autodeclarava um deus, o Deus Sol. Para quê? Para que não houvesse insurgências, para que houvesse, querido, uma manipulação para a servidão do seu povo. Então Moisés quebra isso. Moisés coloca, querido, que todo homem ele está, querido, na mesma altura. Todo homem é igualitário. Você não é menos e nem mais do que ninguém. Quem pensa que o mundo foi feito a partir do seu próprio umbigo é derrotado, é vencido, já está nas garras da soberba e do orgulho que precede toda a ruína, tá? Visto em contraste com crenças contemporâneas, os israelitas antigos no Oriente Médio, em Gênesis 1, constituem um enorme protesto contra doutrinas pagãs. Ou seja, o Gênesis 1 é um protesto contra essa ideologia. Essas últimas falas das origens, características dos deuses, suas paixões, seus conflitos, seus esquemas, suas alianças, suas heranças na natureza, e eles próprios sujeitos às forças poderosas, projetando seus caprichos egoístas e conflituosos sobre a terra. Nós vamos ver grandes deuses que se colocaram, se rebelaram contra Deus, foi Nimrod, né, que todos o temiam porque achavam que ele era o Deus Sol. E assim por diante veio vindo depois os seres humanos dentro desse politeísmo, dentro desse paganismo, desse panteão de deuses. O ser humano começou a se tornar uma classe baixa que teria que trabalhar para a classe alta que se consideravam deuses, tá? Os seres humanos estavam entregues a para sempre viver em um mundo de discórdia e contexto fatalista. Somente os reis recebiam o status de serem feitos à imagem de uma divindade. Isso era muita esperteza. Nós vimos aqui que parece, querido, partido político, né? Que cria, querido, certas, ou até mesmo, querido, a religião hoje faz a mesma coisa. Ela pega, querido, certos elementos e faz com que esses elementos, principalmente texto fora de contextos, para manipular o povo, para que o povo ache que eles são, queridos, super-homens, que eles são ungidãos de Deus e que se você não os servir, você será amaldiçoado. Querido, todo ser humano, ninguém é maior do que ninguém, porque a única diferença, meu amado e meu querido, de uma pessoa que é formada em advocacia ou em direito e uma pessoa que trabalha, querido, de varrer rua, a única diferença para Deus e que deveria estar em nossa mente é a informação. Um tem mais informação do que o outro, mas ambos são igualitários, são feitos do mesmo barro, são feitos da mesma estrutura, terão o mesmo destino se, querido, servirem a Deus. Então você que acha que você pode olhar de cima para baixo, você é o pior dos seres humanos, porque você começou a se achar que você é um Deus. E o maior pecado e a maior causa que levou o homem à decadência foi o desejo de querer ser semelhante a Deus, ou seja, conhecedor do bem e do mal. Tudo isso, juntamente com superstição e magia, e isso subordinados, é varrido para fora pela Torá em seu capítulo de abertura. O homem recebeu um mundo bom e harmonioso, cheio de bênção, do único Elohim, com a capacidade e responsabilidade de mantê-lo, ou, por fim, repará-lo
Querido, o mundo oferece todas as condições produtivas para que não haja fome, para que não haja sede, para que não haja sem teto, para que não haja, querido, miséria, para que não haja fome, querido. Por quê? Porque a terra foi produzida na proporção para que o homem tivesse o que comer, o que vestir, o que beber. Por isso que Jesus disse que era para olhar para os pássaros e era para olhar para os lírios do campo, porque Deus os alimenta e Deus não se preocuparia em trazer alimento para o ser humano. Sim, Deus trouxe e está aqui a terra. O problema é que os homens começaram se achar melhor do que o outro. E hoje vivemos num sistema, querido, aonde a suga os mais pobres. A elite se aproveita, querido, da fragilidade, da desinformação. Se você fosse uma pessoa informada, você descobriria que muitos líderes religiosos são mais sanguessuga, são vampirescos, para que manter-se suas ostentações, para manter seus impérios, para manter através da mentira, através do engano, porque nós estamos com uma campanha, querido, no Facebook, onde estamos quase um mês pedindo para algum religioso, algum líder que saia dessa farsa, saia dessa máscara e poste um versículo, umzinho só, querido, aonde dízimos se refere a dinheiro. Eu não sou contra você ser dizimista, querido. Quer ser? Seja. Agora, você falar que ser dizimista e que dízimo é dinheiro, você está mentindo, passando para as pessoas uma mentira deslavada que vai atrair sobre você a punição daqueles que perjuram e que fazem da palavra de Deus uma mentira para manipular e enganar. Se houver alguém que tem um pouquinho de vergonha, então poste e mostre o que você prega é verdade, porque nós estamos mostrando e estamos desafiando você, que é um mentiroso, que sobe no púlpito para mentir. Porque se você subisse no púlpito, falasse a verdade e criasse um sistema de arrecadação que tivesse dentro dos princípios bíblicos, tudo bem. Porque nada, querido, se move sem o monetário. Agora, não precisa se mentir para alcançar, querido, os seus interesses. Ontem eu estava debatendo no Facebook, querido, com um senhor, que ele disse, para que falar essas coisas? Isso não vai colaborar com o reino de Deus. Aí eu perguntei, como que a verdade não vai cooperar com o reino de Deus se somos libertos pela verdade? E aí eu fui mais além. Eu digo, por que você se perturba com a verdade? Será que não é porque você sobe no púlpito para mentir para os seus membros? Para dizer para os seus membros que se vocês não trazerem os seus dízimos e suas ofertas, um demônio chamado devorador vai atingir a sua vida financeira? Que isso é a maior mentira, mais deslavada que um pastor pode fazer em cima de um púlpito. Essa é uma mentira, querido, inventada. É artifícios, é assalto à mão de dízimo. Assalto armado a dízimo. Isso é 171 legalizado na igreja. Me perdoe por essa sinceridade. Eu já fui desse time. Já errei, já fui manipulado, fui enganado. Mas graças a Deus, eu não usei a lâmpada para os pés e a luz que é para nossos caminhos só no conceito. Eu usei na prática. Porque hoje 90% da igreja que se diz cristã, que cita esse versículo, que lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos, isso é só no conceito. Por quê? Porque não usam a lâmpada para os pés e a luz pelos caminhos.
senão já teriam questionado os seus líderes, senão já teriam questionado aqueles que mentem para você, aqueles que trazem trevas para você, aqueles que te prendem em currais para manipular, para cevar, para depois se aproveitar da sua falta de fé e comerciar a sua fé. Shalom Adonai.